Bom, continuando então, já vamos passar aqui para o nosso primeiro tema da noite. Nós vamos para o primeiro tema. Quem começa, a gente conversou aqui, certo? Bom, então, Eduardo ou Tomás, vocês têm 3 minutos para a pergunta inicial do nosso programa. Vamos deixar para as damas, né? Muito obrigada. Bom, na verdade, acho que a gente não tem muito motivo para se delongar na pergunta, a gente vai ser mais objetivo. Tendo em vista tudo que está acontecendo, você disse que você já foi para Venezuela 2 vezes e etc. Toda a situação do país, todas as queixas que a gente tem visto vindo ao público, até na internet, da parte de alguns venezuelanos, né? E tanto eu quanto o Tomás, a gente tem alguns seguidores, alguns conhecidos que são venezuelanos que estão morando no Brasil, que têm queixas semelhantes. A gente queria entender de vocês como é que vocês enxergam Maduro. Maduro é um ditador ou não? Maduro é um democrata? Venezuela é uma democracia? Então tá bom. Então pode suspender aí o tempo. Pode passar agora 5 minutos para a resposta. Vamos lá. Não, em primeiro lugar, acho que para começar aí, Gustavo me complementa. Falar em democracia e ditadura, assim, nesses termos da politologia liberal, pra gente é uma coisa que faz muito pouco sentido, né? É relativo, né? Claro que é relativo, né? Igual o Lula fala. Uma sociedade de classes, né? A gente tem uma sociedade de classes, e uma sociedade de classes sempre tem uma classe dominante que impõe a sua ditadura, né? Falar em ditadura e democracia, portanto, pra gente não é assim que se coloca o debate, né? O que acontece é que o Maduro é um governante, na nossa avaliação, com muitos problemas, né? Nós, inclusive até falando com o Júnior aqui um pouco antes, né? Nós não somos do lado que defende Maduro, né? E por isso que pra gente, o importante é que a gente debater a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, né? Que isso tá para além de Maduro. Mas o fato é que não importa se Maduro é ditador, não é ditador, não importa se é a esquerda no poder, se é a direita no poder, qualquer intervenção imperialista em qualquer país soberano é uma ameaça a qualquer povo, é uma ameaça à classe trabalhadora, é uma ameaça à capacidade daquele país de se desenvolver, daquele país de coordenar o seu próprio destino. E isso não é novidade para os Estados Unidos. Os Estados Unidos adora fazer uma intervençãozinha, adora colocar ali um governo fantoche, adora colocar ali uma junta militar, né? Não é novidade também na história do mundo isso aí, né? Mas não importa. Se tivesse aqui um governo Bolsonaro no Brasil e tivesse uma intervenção dos Estados Unidos para tirar o Bolsonaro, os comunistas seriam contra a intervenção dos Estados Unidos. Isso está claro. Quer continuar, Gustavo? Não, pode dizer. Na verdade, eu só ia comentar que essa dicotomia que muitas vezes a direita tenta colocar entre democracia e ditadura coloca em certos termos que deixa de fazer uma avaliação concreta sobre o problema concreto da sociedade. Então a gente vive hoje, por exemplo, num país em que diversos assassinatos são cometidos pelas forças de segurança, diversas pessoas são encarceradas em massa por crimes que muitas vezes não passam por julgamento, e ninguém da direita, ninguém da extrema-direita diz que a gente vive numa ditadura. A gente fala muito sobre a atuação de vários parlamentares que conspiraram abertamente contra o Brasil, incluindo estando em solo dos Estados Unidos, e não sofreram nenhum tipo de processo legal em relação a isso, o que seria muito diferente se a gente estivesse falando, por exemplo, dos próprios Estados Unidos ou de outros países como a China, que esse tipo de atuação seria, no mínimo, criticada, né? Seria, no mínimo, sancionada com um processo, com perda de mandato, com prisão, em alguns casos até com penas piores. Então, essa colocação do debate em democracia versus ditadura é para esconder o verdadeiro problema, né? Que é para esconder a verdadeira questão, que é a legitimação, que é a validação que a direita e a extrema-direita, historicamente no Brasil e na América Latina, fazem para as intervenções que os Estados Unidos fizeram aqui ao longo de todo o século XX. Então, sob essa justificativa, sob essa desculpa, a gente vê que esse tipo de defesa é feito e não existe compromisso de fato com a soberania brasileira, uma soberania real. O que é só discurso de pânico moral que vai servir para continuamente alimentar, né? Tanto que a direita não fala nada sobre, por exemplo, as ditaduras em que os Estados Unidos apoiam, como o exemplo da Arábia Saudita, como é o exemplo de vários outros regimes que perduraram durante todo o século XX e que igualmente foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas, né? Como no caso da Indonésia, como no caso das ditaduras na Grécia após a Segunda Guerra Mundial, nas interferências nas eleições italianas pós-45, e tudo isso que a gente observa aí na história da Guerra Fria e da atuação dos Estados Unidos nesse sentido. Se quiser usar o tempo para comentar ou fazer também algum questionamento a respeito dessa perspectiva do Trump, do Maduro. Tem 1 minuto e meio ainda para você. Tem 1 minuto e meio. Não, a gente, eu acho que é bem tranquilo, assim, a gente vai ter nosso momento de pergunta, mas para reforçar isso, né, os Estados Unidos não tem nenhuma preocupação democrática, assim, seria
ridículo falar de preocupação democrática com um país, por exemplo, apoiou todas as experiências ditatoriais na América Latina. Plano Condor, tudo que houve de golpe, Uruguai, Argentina, Brasil, Chile, todo esse processo, que todos eles, a gente teve governos democráticos, eleitos, né, pelos cidadãos, dentro da democracia burguesa, claro, né? Mas os Estados Unidos não teve nenhum problema de apoiar os golpes, de apoiar a tortura, de apoiar, né, de inclusive ensinar a tortura, né? Muitos foram os agentes americanos que vieram ensinar a tortura aqui no Brasil, por exemplo. Então, falar em democracia versus ditadura, conversa pra boi dormir, de verdade. Ponto. Pode zerar o cronômetro. 5 minutos agora. Pode ir. Vamos lá. Eu acho que bom, primeiro é interessante a gente deixar claro que a pergunta foi: Maduro é ditador, Maduro é democrata, Maduro não é ditador. Isso não foi respondido. Objetivamente, vocês não falaram se vocês acham que é o que não é. Certo? Não tem como falar que o cara é um democrata, não tem como falar que o cara não é um ditador, porque é nítido que ele é sim. Agora, esse papo da legitimidade, etc., não é uma coisa muito válida, porque se a gente for falar de legitimidade de intervenção, porque se é válido invadir a nossa história, que vocês preferem focar na parte da invasão, se a gente for focar na parte da invasão, então a gente teria que discutir também se seria válido ou não invadir a Alemanha para prender Hitler, porque lá dentro ele não seria preso de forma alguma, certo? Então, é engraçado a gente ver quando a gente fala com a extrema esquerda, porque para mim, direita e extrema direita, vocês nunca definem o que é direita, o que é extrema direita. Eu assumo o termo extrema esquerda sempre. A extrema esquerda nunca vai abrir a boca para falar que o Maduro é um ditador. Mas também nunca vai abrir a boca para falar que ele não é. Porque é impossível negar. Sendo que até a ONU, que todo mundo, nesse momento todo mundo está falando que os Estados Unidos passaram por cima da ONU, invadiram a Venezuela, sequestraram o presidente. A própria ONU já reconheceu que aconteciam torturas até contra adolescentes dentro da Venezuela. Então, é óbvio que alguém ia precisar interferir em algum momento. Esse papo de ditadura, de democracia, isso aí não importa. Não importa quando é para tentar não criticar o Maduro diretamente. Porque quando é para falar aqui dentro do Brasil, a primeira coisa que vocês falam é sobre democracia, é sobre ditadura. Quando fala aqui dentro do Brasil, são termos muito bem específicos, muito bem determinados. Mas quando é para tentar passar pano para a ditadura chavista da Venezuela, aí não, veja bem, é história para boi dormir. Não importa se é ditadura, não importa se é democracia. Então, no fim, a pergunta foi: o Maduro é um democrata? O Maduro é um ditador? Não foi respondido. Não foi respondido porque não podem dizer que ele não é um ditador, porque ele é sim. E Duda, quando a gente pensou, né, nessa pergunta, a gente veio conversando pelo WhatsApp, a gente falou, bom, qual a primeira pergunta que a gente vai fazer? É entender o que os comunistas que vão debater com a gente pensam. Afinal, eles têm várias intersecções, né, o comunismo brasileiro, internacional, tem várias intersecções. Alguns apoiam o Maduro, outros reprovam o Maduro, mas na verdade é o seguinte, a gente observa, e a gente quis fazer essa prova mesmo para quem está assistindo perceber isso. Né, os comunistas, eles apoiam inicialmente. Quando dá errado, não é mais comunista, ele não é tão comunista assim. Eu tenho críticas também ao Maduro, agora ele falou isso, mas estava na Venezuela provavelmente, inclusive no início do governo Maduro e do regime chavista, apoiando o governo, entusiasmado com o socialismo do século XXI, quem sabe. Mas agora ele precisa se afastar, colocar aquela imagem de bonzinho e falar, não, essa questão de democracia ou ditadura não importa. E não importa mesmo, para os comunistas não importam. Afinal, os comunistas, eles defendem de fato uma ditadura, né? A ditadura do proletariado. Então, para vocês, é relativo de fato se o cara é um ditador ou um democrata, desde que ele esteja implementando aquilo que vocês acreditam. E essa é a nossa diferença. Nós, da direita, nós somos democratas e reprovamos qualquer ditadura, inclusive quando são ditaduras de direita, porque a gente quer que o povo tenha respeitado o seu direito e a sua soberania, como vocês disseram. Agora, o que a gente traz aqui, por isso essa pergunta é a incoerência da esquerda, de tentar fugir desse tema e até diminuir, né? Diminuir a importância de dizer se ele é um ditador ou não. Isso para mim tem uma importância fundamental, inclusive para a gente debater a legitimidade ou não e o porquê, os porquês, né, as motivações da intervenção feita pelos Estados Unidos. Então fica aí para a galera que está nos assistindo, começando esse debate para entender, né, a cabeça dos nossos caros colegas comunistas de mais um partido aí comunista dentre dezenas ou centenas que tem no Brasil. Acho que vocês não têm nem registro, né, no Tribunal Superior Eleitoral, mas é uma agremiação comunista aí das cisões
que eles fazem, né? Você tem, por exemplo, alguns grupos do Brasil que defende o Nicolás Maduro, né? Tem até aquela turma da dancinha, não tinha? Fizeram uma dancinha, todos, levante. pois é, animadíssimos com o Maduro, mas esses aí, hoje eles vão tentar defender a Venezuela sem defender o Maduro. Vamos ver como é que eles vão sair. Eu acho que a diferença que fica mais explícita e que é a diferença que é mais importante a gente ressaltar é: nós estamos conversando com 2 comunistas que disseram que ditadura e democracia são coisas relativas. Tal qual o presidente, o nosso querido presidente do Brasil disse, que democracia é relativa. Para nós, não. Para nós existe uma diferença muito nítida quando você tem um democrata e quando você tem um ditador. E Maduro é um ditador. Deixa eu só pontuar aqui, teve um probleminha no seu áudio no início, mas você resumiu bem a sua opinião, né? Sua opinião é que a questão não foi respondida, certo? A questão... Posso só retomar? Só para quem não ouviu? Para o pessoal que não ouviu, que estava na live. O Alexandre de Moraes tropeçou no cabo. A gente perguntou se Maduro é um ditador ou não e a resposta não veio. Simplesmente não responderam. Não tem coragem de dizer que o Maduro é um democrata e não podem negar que ele é um ditador, porque de fato é. Aí dá a volta e aí fala de trocentos outros países, vai longe, abre o leque e a pergunta, que era uma pergunta objetiva, termina sem resposta. Na verdade, sem resposta não, né? A resposta vem. Ditadura e democracia são relativas.